Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu vou falar sobre o quê? Vou falar 10 coisas para você não fazer na redação da PUC. Primeira delas é você, por favor, não errar nada em norma padrão. E isso não é tão difícil assim, cara. Para isso, o que você vai fazer? Você vai lembrar daqueles quesitos ligados à norma padrão que eu sempre comento com você. Primeiro, emprego de letras, quando você troca maiúscula por minúscula ou vice-versa. Acentuação, ortografia. Concordância nominal, concordância verbal. Crase, regência nominal, regência verbal. Emprego de pronome e colocação pronominal. Flexão verbal. Paralelismo e pontuação. São aqui, ó, 9 quesitos, lógico que alguns deles se desdobram, mas que você não pode errar na sua redação da PUC. Depois, lembrando que a prova da PUC é uma dissertação, beleza? Se é uma dissertação, ela não é um artigo de opinião, ela não é um editorial, ela não é uma crônica, ela não é uma carta argumentativa, beleza? Você já deve ter estudado lá na sua escola com o seu professor, com a sua professora, a dissertação do Enem, por exemplo, deve ter estudado geralmente lá no primeiro ano do ensino médio notícia de jornal, depois narrativa de ficção, depois resenha, aí deve ter passado também por editorial, artigo de opinião, crônica, carta argumentativa também, certo? Então você vai conseguir diferenciar cada um deles. Terceira coisa, você tem que se adequar e desenvolver ampla e adequadamente o tema proposto. Toma cuidado para não fugir do tema, toma cuidado para não tangenciar o tema. O que é tangenciamento? É aquela quase fuga, é quando você particulariza excessivamente o tema, beleza? Eu lembro que eu sempre cogitava, que eu sempre ventilava como possibilidade de tema falar de consumismo. Se você falasse só sobre shopping center dentro de consumismo, você está tangenciando, está quase fugindo do tema. E quando eu falo de tipo de texto e tema, toma cuidado muitas vezes com o que eu chamo de missões que a PUC faz. Como assim missões? Em alguns momentos, a PUC vai pedir para você usar uma parte de um texto de apoio, vai pedir para que você concorde ou discorde do ponto de vista de algum dos textos de apoio, esse tipo de coisa. Você tem que tomar muito cuidado, então, com a proposta de produção textual. Depois, não vai errar também em coesão. Quando eu falo coesão, não vai, por favor, repetir palavra no mesmo parágrafo, não vai repetir elo coesivo, certo? Não deixe de usar elos coesivos também. Não elabore parágrafos com apenas um período, beleza? Tome bastante cuidado com isso. A coesão, a ligação entre as partes do texto, seja dentro do próprio parágrafo ou então entre parágrafos. Logo depois, a coerência. O que é coerência? É a lógica, é a viabilidade, é a criatividade nas suas ideias. Diante disso, por favor, não desrespeite os direitos humanos. Não pode lá na redação do Enem, não pode também na redação da PUC. Planeje o seu texto, pense na sua argumentação. Muitas vezes você coloca um repertório e vai argumentar a partir dele. Por isso que é importante você fazer o planejamento, selecionar adequadamente o repertório no seu planejamento, fazer tudo isso. Depois, uma coisa que você não tem que fazer na redação da PUC é a proposta de intervenção. Proposta de intervenção é na redação do Enem. A PUC não pede proposta de intervenção e a PUC nem comenta que não é para fazer, mas é bom você não fazer. Aí você me pergunta, como que eu faço então um parágrafo de conclusão? Dá uma olhada aqui no canal, que tem vários modelos de conclusão para a redação da PUC, tem modelo de conclusão para a redação da UERJ também, beleza? Depois, por favor, não use modelos prontos. Modelos prontos que a gente vê aí em outros canais, né? Nem vou citar nomes aqui, certo? Eu não quero treta, até parece que eu incomodaria essas pessoas, mas por favor, não use modelos prontos, porque muita gente que corrige já está a par desse tipo de modelo pronto, já está a par que você vai usar o mesmo repertório, as mesmas frases feitas, que só vai substituir ali uma palavra ou outra e já estará dentro do tema. No Enem, isso infelizmente ainda está colando. Numa redação da PUC, que é numa escala menor, é a nível estadual, no caso aqui da PUC Rio, poderia ser a PUC São Paulo, ou então aqui no caso da UERJ do Rio de Janeiro. Por favor, então, não use o modelo pronto, porque nessas escalas menores isso não vai colar. Outra coisa, nem precisaria falar, mas eu tenho visto muita gente errando esse tipo de coisa. Pô, dá uma margem quando você vai ir lá e escrever o seu parágrafo. O título centralizado na primeira linha.
evite rasura, não pule linha de um parágrafo para o outro, toma muito cuidado ali com a formatação do seu texto. Falei título agora, né? A redação da PUC pede título. Pensa num título breve, objetivo, uma ligação com alguma parte do texto. Geralmente é legal você fazer uma ligação com algum repertório, fazer tipo um trocadilho no seu título. Já tem aqui no canal, inclusive, vídeo falando sobre como fazer um título legal para a sua redação. E por último, não deixa de estudar. A gente comenta muito, né, que a PUC já teve muitos temas subjetivos. A PUC já teve como tema, por exemplo, ciúme. Qual o repertório para ciúme? Pode fugir da sua cabeça, pode vir aquelas ideias tipo revista Capricho, mas você poderia citar, quem sabe, Dom Casmurro de Machado de Assis para falar sobre ciúme. Mas olha só o tema da PUC do ano passado: povos originários e tradicionais do Brasil. Você poderia falar sobre o quê? Você poderia falar sobre o Guarani, você poderia falar sobre Iracema e poderia citar muitas e muitas notícias que a gente discutiu recentemente, né? Falando do drama dos povos indígenas, das populações ribeirinhas, dos povos quilombolas e por aí vai, beleza? Muita gente comenta, né? Pô, estudar para redação? Sim, você vai estudar para redação. Você vai treinar, você vai fazer exercício, mas também você vai estudar para redação, beleza? Enfim, deixa aí nos comentários. Fala para mim de que lugar do Rio de Janeiro você é, só para a gente poder trocar uma ideia. Deixa uma dúvida aí nos comentários. Deixa também uma sugestão. Mas vamos combinar. Para provar para mim que você ficou até o final, deixa aí nos comentários de qual bairro do Rio de Janeiro você é, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais. Pé! Caso você não seja do Rio de Janeiro, deixa aí para mim de qual cidade você é. Eu sei que tem muita gente de São Paulo, de Campinas, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, entre outros, que assistem esse canal aqui, principalmente por causa dos vídeos da PUC, beleza? Então deixa aí para mim, se você não for do Rio, deixa aí de qual cidade, de qual estado você é. Enfim, até a próxima.